Olá pessoal, aqui é o professor Alberto Tuffaili. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui em função dos resultados que eu tenho lido dos trabalhos de vocês no nosso estudo dirigido. Resultados muito interessantes. E como agora nós vamos começar a falar de dinâmica, eu quero colocar a base conceitual e ideológica que a mecânica clássica tem. Vamos começar aí. Eu vou ler para vocês esse texto do Fritjof Capra. O Fritjof Capra é um físico e ele é meio místico e ele detesta a mecânica clássica pelo que ela fez com o mundo. Só que, mesmo detestando a mecânica clássica, ele fala do poder que ela tem. Eu vou ler aqui para vocês. Então, o Capra critica a mecânica clássica, mas para isso ele explica a sua influência. No capítulo 2 desse livro, Ponto de Mutação, é um dos livros que me fez escolher a carreira de física. Não foi a única coisa, mas esse livro foi um dos livros que me fez escolher ser físico. A máquina do mundo newtoniana, a visão do mundo e o sistema de valores que estão na base de nossa cultura e que tem de ser cuidadosamente reexaminados, foram formulados em suas linhas essenciais nos séculos XVI e XVII. Entre 1500 e 1700, houve uma mudança drástica na maneira como as pessoas descreviam o mundo e em todo o seu modo de pensar. A nova mentalidade e a nova percepção do cosmos propiciaram à nossa civilização ocidental aqueles aspectos que são característicos da era moderna. Eles tornaram-se a base do paradigma que dominou a nossa cultura nos últimos 300 anos e está agora prestes a mudar. Esse livro é da década de 80. O Capra diz que nós estamos nesse ponto de mutação. Qual é esse ponto de mutação? Abandonar a visão que a humanidade tem de utilizar a mecânica clássica para tudo. Antes de 1500, a visão do mundo dominante na Europa, assim como na maioria das outras civilizações, era orgânica. As pessoas viviam em comunidades pequenas e coesas e vivenciavam a natureza em termos de relações orgânicas, caracterizados pela interdependência dos fenômenos espirituais e materiais e pela subordinação das necessidades individuais às da comunidade. A estrutura científica dessa visão de mundo orgânica assentava-se em duas autoridades. Aristóteles e a Igreja. No século XIII, Tomás de Aquino combinou o abrangente sistema da natureza de Aristóteles com a teologia e a ética cristãs e, assim fazendo, estabeleceu a estrutura conceitual que permaneceu inconteste durante toda a Idade Média. A natureza da ciência medieval era muito diferente daquela da ciência contemporânea. Baseava-se na razão e na fé. Guardem isso, hein? A ciência medieval ela se baseia na razão e na fé. E sua principal finalidade era compreender o significado das coisas e não exercer a previsão ou o controle. Lembra que a gente viu naquele vídeo? O código, ele tenta prever o que está acontecendo nas coisas. Os cientistas medievais, investigando os desígnios subjacentes dos vários fenômenos naturais, consideravam do mais alto significado as questões referentes a Deus, a alma e a ética. Para o cientista medieval, essas coisas são importantes. Com o advento da mecânica clássica, essas coisas não são mais importantes. Chocante isso, né? A perspectiva medieval mudou radicalmente nos séculos XVI e XVII. A noção de um universo orgânico, vivo e espiritual foi substituída pela noção do mundo como se ele fosse uma máquina. E a máquina do mundo converteu-se na metáfora dominante da era moderna. Esse desenvolvimento foi ocasionado por mudanças
revolucionárias na física e na astronomia, culminando nas realizações de Copérnico, Galileu e Newton. A ciência do século XVII baseou-se num novo método de investigação, defendido vigorosamente por Francis Bacon. Gente, isso não é de comer, é o nome do cara, viu? O qual envolvia a descrição matemática da natureza e o método analítico de raciocínio concebido pelo gênio de Descartes. Reconhecendo o papel crucial da ciência na concretização dessas importantes mudanças, os historiadores chamaram os séculos XVI e XVII de a Idade da Revolução Científica. Vocês estão vendo Copérnico, Galileu, Newton, Francis Bacon, esse pessoal aqui, pelo menos esses três, eles são a base da nossa mecânica clássica. A pessoa que escreveu a certidão de nascimento da mecânica clássica com o livro O Discurso das Duas Novas Ciências, é esse senhor aqui. Vocês viram isso num documentário. Aqueles documentários longos, 2 horas. Ai, meu Deus, como é que eu ativa essa disciplina? Eu quero fazer continhas. A Revolução Científica começou com Nicolau Copérnico, que se opôs à concepção geocêntrica de Ptolomeu e da Bíblia, que tinha sido aceita como dogma por mais de 2000 anos. Depois de Copérnico, a Terra deixou de ser o centro do universo para tornar-se meramente um dos muitos planetas que circundam um astro secundário nas fronteiras da galáxia. E ao homem foi tirada sua orgulhosa posição de figura central da criação de Deus. Copérnico estava plenamente cônscio de que sua teoria ofenderia profundamente a consciência religiosa de seu tempo. Ele retardou sua publicação até 1543, ano de sua morte, e, mesmo assim, apresentou a concepção heliocêntrica como uma mera hipótese. Ele sabia a encrenca que ia dar essas ideias da mecânica clássica, de você retirar a Terra do centro do universo e colocar ela lá do lado. Retardou até a morte dele e falou: ah, gente, é só uma hipótese, hein? Não precisa acreditar nisso não, porque mesmo para ele morto, vocês vão me excomungar, mandar para o inferno. A Copérnico seguiu-se Johannes Kepler, cientista e místico, que se empenhava em descobrir a harmonia das esferas. Detalhe que todos esses cientistas que eu comentei até agora são todos extremamente religiosos, são pessoas que acreditam veemente em Deus, não são ateus declarados, não, pelo contrário. E terminou por formular, através de um trabalho laborioso com tabelas astronômicas, suas célebres leis empíricas do movimento planetário, as quais vieram corroborar o sistema de Copérnico. Mas a verdadeira mudança na opinião científica foi provocada por Galileu Galilei, que já era famoso por ter descoberto as leis da queda dos corpos quando voltou sua atenção para a astronomia. Ao dirigir o recém-inventado telescópio para os céus e aplicar seu extraordinário talento na observação científica dos fenômenos celestes, Galileu fez com que a velha cosmologia fosse superada, sem deixar margem para dúvidas, e estabeleceu a hipótese de Copérnico como teoria científica válida. O papel de Galileu na Revolução Científica supera largamente suas realizações no campo da astronomia, embora essas sejam mais conhecidas por causa de seu conflito com a Igreja. Galileu foi o primeiro a combinar a experimentação científica com o uso da linguagem matemática para formular as leis da natureza por ele descobertas. Lembra no vídeo código? Você olha regularidades da natureza e você aplica equações para fazer isso. É dali que veio, daqui da mecânica clássica que veio essas ideias. Então, essa é uma coisa que eu queria que vocês entendessem. Eu não quero que vocês aprendam movimento uniforme e tentam fazer o algoritmo do Google. Isso é inocente, idiota alguém pensar isso. O que você tem que entender é como a semente dessas ideias estão na mecânica clássica. Você não faz um algoritmo e reza para ele funcionar, como faziam os alquimistas. Encontravam o fósforo, sentavam, rezavam, porque era necessário colocar Deus na equação. A mecânica clássica tira esses conceitos da pesquisa científica.
Então, continuando, o Galileu é, portanto, considerado o pai da ciência moderna. A filosofia, não existia física nessa época, pessoal. O que você tem é a filosofia, a física. Físico é um termo que aparece só no século XIX. Antes disso, o pessoal que estudava mecânica clássica se considerava filósofo da natureza. Ele não era aquele filósofo do pensamento, era o filósofo que admirava a natureza. O Galileu, ele exige, quando vai trabalhar na Universidade de Florença, o título de filósofo natural. Ele quer ser professor de matemática e filósofo natural. Para ele não basta apenas ser matemático. A filosofia, acreditava ele, está descrita nesse grande livro que permanece sempre aberto diante dos nossos olhos. Mas não podemos entendê-la se não aprendermos primeiro a linguagem e os caracteres em que ela foi escrita. Essa linguagem é a matemática. E os caracteres são triângulos, círculos e outras figuras geométricas. Na época do Galileu, matemática era mais isso aí, né? Hoje, isso aí chama geometria, a gente tem a álgebra, a gente tem a aritmética, a gente tem a lógica e um monte de outras coisas. Os dois aspectos principais de Galileu eram a abordagem empírica e o uso de uma descrição matemática da natureza. Tornaram-se as características dominantes da ciência do século XVII e subsistiram como importantes critérios das teorias científicas até hoje. A fim de possibilitar aos cientistas escreverem matematicamente a natureza, Galileu postulou que eles deveriam restringir-se ao estudo das propriedades essenciais dos corpos materiais, formas, quantidades e movimento, as quais podiam ser medidas e qualificadas. Outras propriedades, como som, cor, sabor ou cheiro, eram meramente projeções mentais subjetivas que deveriam ser excluídas do domínio da ciência. A estratégia de Galileu de dirigir a atenção do cientista para as propriedades quantificáveis da matéria foi extremamente bem sucedida em toda a ciência moderna, mas também exigiu um pesado ônus, como recorda enfaticamente o psiquiatra R.D. Laing. Perderam-se a visão, o gosto, o tato e o olfato, e com eles foram-se também a sensibilidade, estética, ética, os valores, a qualidade, a forma, todos os sentimentos, motivos, intenções, a alma, a consciência, o espírito. Teve uma das colegas de vocês que assistiram esse vídeo Código e falou assim: professor, esse vídeo não é ético, esse vídeo é indecente para ser aplicado, para ser mostrado num curso como a EASH, num curso, numa escola como a EASH, que tem os maiores valores possíveis que a gente já pode imaginar na vida. Eu pedi para ela me explicar exatamente o que ela estava dizendo, eu não entendi. Eu acredito que é nessa linha que ela está pensando, mas a culpa não é minha de que naquele vídeo, o código, o matemático Marcos do Saltoy, ele aplica os conceitos fundamentais da ciência baseados na mecânica clássica e que a gente agora vai entrar mais de cabeça dela com o estudo da dinâmica. Segundo Laing, nada mudou mais o nosso mundo nos últimos 400 anos do que a obsessão dos cientistas pela medição, pela quantificação. Mudou mesmo, eu concordo com ele. Se é bom ou mal, eu não vou julgar o valor, mas aqui está essa resposta. Por que você passou esse vídeo, o código? Não tem nada a ver aquilo com mecânica clássica. Tem a ver, gente, é o método. Enquanto Galileu realizava engenhosos experimentos na Itália, Francis Bacon descrevia explicitamente na Inglaterra o método empírico da ciência. Bacon, que eu já falei, não é de comer, isso aqui é o nome do cara, né? Foi o primeiro a formular uma teoria clara do procedimento indutivo, realizar experimentos e extrair deles conclusões gerais a serem testadas por novos experimentos, e tornou-se extremamente influente ao defender com vigor um novo método. Atacou frontalmente as escolas tradicionais do pensamento e desenvolveu a experimentação científica,
a paixão pela experimentação científica. Então, você tem aqui a derrubada de um modo de pensamento que se chama autoritarismo, que é uma escola baseada na autoridade. Eu sou o professor, eu sei mais que vocês. Isso não é mais suficiente. Você precisa de uma evidência, eu preciso mostrar uma prova de que o que eu estou falando faz sentido. É o que eu estou tentando fazer passando esse vídeo aqui para vocês, mostrando esse texto para vocês. Então, você é a derrubada do autoritarismo, a igreja sabe tudo, para o evidencialismo, que entra a ciência. Você tem que ter evidências e não apenas um poder que veio, sabe-se lá de onde, que te dá a garantia de que você sabe mais que os outros. Eu pretendo continuar esse vídeo, eu não tenho certeza se eu vou continuar, mas basicamente essas são as ideias para esclarecer por que aquele vídeo, o código número 3 do Marcos do Saltoy tem a ver com a mecânica clássica, porque eu fiquei surpreso que alguns de vocês não entenderam o que aquilo tem a ver com isso aqui, mas é normal. Vocês veem que essa noção da mecânica clássica, da física é fórmula, professor. Física é aqueles exercíciozinhos que a gente resolve no Enem para entrar na USP, que a gente faz na UFVER. Aquilo é uma parte da física, mas não é tudo. Física, mecânica clássica, é isso aqui também. Então, até a próxima. Tchau.